E para a nossa reflexão de hoje, o tema é o seguinte: traços educacionais de quem busca uma vida plena. É como se nós disséssemos assim, quais são os traços, as marcas de quem está determinado a buscar uma vida plena. O que a educação dele mostraria? Olá amigos, eu sou a Jo Andrade, eu sou escritora, eu sou assistente social e administradora hospitalar. Meu nome é Roosevelt Thiago, sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. E a autoliderança é a solução para conquistar a sua vida plena, a vida dos seus sonhos. E educação, nós temos que entender que é um conjunto de hábitos adquiridos, é um conjunto de determinadas atitudes e comportamentos que de tanto nós repetirmos, nós adquirimos. E uma pessoa bem educada é aquela que tem bons hábitos, adquiriu bons hábitos, ela tem boas maneiras, ela tem virtudes, ela é cortês, ela é civilizada, ela é atenciosa, ela é uma pessoa agradável. Já a pessoa mal educada é aquela que tem hábitos comprometedores, tem vícios, ela grita, ela é agressiva, ela é violenta, ela não ouve ninguém, não respeita ninguém. Então nós vamos estar neste estudo dando uma atenção especial aos nossos hábitos, porque é o conjunto de comportamentos que repetidos e insistidos, eles se tornam automáticos. Por exemplo, quando nós aprendemos a escovar os dentes, se nós não tivéssemos insistido, repetido, não se tornaria um hábito, não ficaria no automático. Hoje nós começamos a escovar os dentes e a gente escova sem muito pensar. Nós podemos até prestar atenção para ter uma escovação correta, porém ele já vai no automático. A mesma coisa a nossa hora de refeição, a nossa hora da oração, hora da meditação. Tornam-se hábitos pelas repetidas vezes que nós executamos tais atitudes ou tais comportamentos. E aí, dentro disso, fica a questão. Afinal de contas, o que isso tem a ver com vida plena? E a ligação ela é muito estreita. Afinal de contas, assim, observando os traços da pessoa, o comportamento dela, sempre vão fazer essa relação. Esse tipo de comportamento leva a uma vida plena. Esse tipo de atitude, esse tipo de ação que eu tenho, que vocês têm, leva a uma vida plena. Porque senão acontece o quê? Nós temos um objetivo que é a nossa vida feliz, uma vida plena. E temos comportamentos de quem vai para outro lado. Então, sempre avaliar os nossos traços educacionais vai mostrar o quê? Se o que nós adotamos como postura, se aquilo que passou a ser uma segunda natureza nossa de tanto fazer, está nos levando para onde a gente deseja. E um dos traços educacionais que fica registrado muito em nós é o exemplo do nosso querer aprender a dirigir. E nós realmente, ou pelo menos a maioria de nós, passou por uma história mais ou menos semelhante. Nós vamos para a primeira aula, aflitos, nervosos, inseguros, Primeiro entramos no carro, e vemos uma coisa esquisita. Tem 3 pedais e nós temos só 2 pés. Meu pai, aí já começa realmente a nossa preocupação. De repente entra um estranho no carro e esse estranho começa a falar: aqui é o acelerador, ali é a embreagem, aqui nós temos o câmbio, tem o cinto de segurança, o retrovisor, e você começa a observar que tem muitos dados, muitas informações e você vai ficando meio atordoado.
até que esse estranho se apresenta como seu professor e ele te encoraja a sair, a dar a primeira arrancada. Já ao ligar a chave, né? Quando você vai ligar a chave, já está aí o complicômetro, já ficou complicado. E quando você realmente consegue ligar o carro e dar a partida, a primeira partida do seu veículo, é assustador, porque você sai aos trancos, aos barrancos, aos solavancos, você realmente fica assim, sem saber direito o que está acontecendo. E isso acontece com a maioria das pessoas que entra para uma autoescola sem nenhum conhecimento anterior. Mas, como você quer dirigir, você tem essa vontade, você tem esse desejo de dirigir, o que você faz? Você insiste, você, além de ir à aula na autoescola, você pede para o namorado, você pede para a namorada, você pede para o pai, você pede para a mãe, para te ajudar, inclusive a fazer alguns treinos no final de semana, em alguma rodovia que não esteja, que não seja movimentada, porque você quer aprender a dirigir. E passa o tempo e de tanto você insistir, de tanto você treinar, de tanto você estudar e verificar tudo aqueles componentes que o seu carro apresenta, você consegue a sua habilitação. E de uma hora para outra você começa a perceber que você entra no seu carro, vai dirigir no automático total. Você passa a dirigir sem perceber tantos detalhes que te assustaram lá na primeira aula. Passaram a ser automáticos e você dirige tranquilamente e com segurança. Então, esta é a transformação que a nossa insistência, a nossa persistência faz com que uma atividade torne-se um hábito na nossa vida. E nós, quando nós escolhemos alguns hábitos, e se esses hábitos forem bons, nós não somos vítimas, nós não seremos vítimas deste hábito escolhido. Seremos escravos, mas escravos de um hábito bom. E quando nós falamos nisso tudo, qual é o grande objetivo dessa compreensão? É imaginar assim, que de tanto você insistir em dirigir passou a ser uma segunda natureza, faz sem pensar. E a autoliderança se baseia na mesma diretriz, de tanto você se educar aqui, educar ali, educar aqui, educar aqui, chega num ponto que você está absolutamente centrado dentro do que você acredita e começa a praticar aquilo sem grandes problemas. Passa também a ser automático. A gente fala, administra tempo, pensa naquilo, saber ouvir. No começo parece que é uma imensidão de coisas, mas praticando, aprendendo, um a um e desejando ser dono da própria vida, do mesmo jeito que a gente desejava aprender a dirigir, é certeza de êxito. E quando nós escolhemos, quando nós temos a autoliderança desenvolvida, nós escolhemos por posturas corretas, e essas posturas corretas, se tornando em hábitos bons, nos fazem vibrar com determinadas escolhas. Muita gente fica feliz porque fala assim, poxa, hoje é dia de eu ir para a academia, hoje é dia de eu ir para a igreja, hoje é dia de eu estar no centro, hoje é dia de eu estar na academia. Então são hábitos bons que traz inclusive felicidade para aqueles que os cumprem. Exatamente. Então, dentro dessa questão, o que nós podemos fazer? A partir de hoje, eu vou escolher os hábitos que eu quero que tome conta da minha vida. Vou escolher os hábitos adequados para que eu faça sem pensar, mas faça sem pensar dentro daquilo que eu escolhi. E isso vai me dar liberdade. E nós vamos estar agora estudando, refletindo
Quais são os hábitos para atingir vida plena? São vários, mas todos são importantes demais. O primeiro deles é saber ouvir. Quando nós sabemos ouvir o outro, quando nós esperamos a nossa vez para falar, ou para dar a nossa opinião, ou para simplesmente deixar com que o outro conclua a fala, é um hábito saudável, é um hábito que realmente vale a pena, porque você tendo respeito pelo outro, você também será respeitado quando for a sua hora de falar e você quiser ser ouvido. Cada um desses itens existem lá no nosso canal de YouTube, vídeos específicos de cada um deles, ou já tem ou ainda terão, porque cada item é estudado particularmente, mas juntando eles no que seria o quadro, o perfil educacional de quem busca uma vida plena, além de saber ouvir, agora ele pratica atividades físicas. Praticar atividades físicas é algo que está no conjunto educacional de quem busca uma vida plena. Por quê? Porque o tempo passa e a vida é material. E tudo que é material está subordinado à lei do desgaste, as coisas e os corpos. Então nós temos uma jornada longa para conseguir ter uma vida plena. E quando a gente consegue, o nosso corpo, a nossa estrutura, a nossa máquina está em frangalhos. Aí nós temos uma habilidade mental enorme, uma capacidade enorme, desejos enormes, conseguimos uma vida enorme e não temos vitalidade para aproveitar de tudo isso. Então, quem busca uma vida plena tem atividade física na sua prática cotidiana. Esse é mais um hábito de quem quer vida plena. Um outro hábito bom para você adotar na sua vida é a leitura, porque com a leitura você amplia seus conhecimentos, amplia seu vocabulário e muda o seu pensamento. Nós precisamos realmente prestar atenção com relação à leitura, porque o brasileiro lê muito pouco. Na Europa, nós temos um número de 40 livros por ano sendo lidos pelos europeus. Nos argentinos, o número cai para 13. De 40 na Europa, na Argentina cai para 13 livros lidos ao ano por argentino. E no Brasil, a nossa média cai para 6 livros ao ano. Então nós precisamos, para quem quer ter vida plena, adotar o hábito da leitura. E existe um outro marco educacional de quem quer chegar lá numa vida plena. É aprender a definir prioridades. Se a vida é feita de um dia atrás do outro, é necessário reconhecer que cada dia tem uma prioridade. Cada dia tem algo importante para fazer num universo que sempre existe para fazer. Identificar qual é essa prioridade e fazê-la. Nem que o resto fique de fora, mas a prioridade deve ser feita e se ter um nome. É planejamento diário. Então, quem tem no seu perfil educacional a capacidade, a habilidade adquirida, a educação de fazer análise do seu dia, certamente atingirá uma vida plena. E quando você tem esse planejamento, você deve fazer uma avaliação, uma análise do dia concluído. Quando a sua agenda foi concluída, você deve verificar aquelas que você conseguiu executar, aquelas que você teve êxito. Se teve êxito, se teve vitórias, celebre, festeje, fique alegre. Isso é importante. Aqueles que você verificou que ficaram equivocados, aquelas atividades que foram erradas, programadas erradas ou que deram resultados errados, procure consertá-los. E mais importante nessa avaliação da sua agenda diária é você verificar quais são os seus ladrões do tempo, que faz com que você se perca no seu dia. Existe ainda
mais um elemento, mais uma ferramenta que está nos traços educacionais de quem inevitavelmente atingirá uma vida plena, ou de quem pelo menos busca uma vida plena, que é educação financeira. Nós infelizmente aprendemos tarde demais e a duras penas a importância de fazer programação financeira. Existe até um ditado que diz assim: não coloque na cabeça o dinheiro que você não tem no bolso. Porque nós temos que aprender a fazer com que os nossos planos, ser ousado, tudo bem, desejar possuir mais, tudo bem, mas nós temos que obedecer aquilo que são as nossas bases reais. Geralmente nós percebemos que esse processo natural de endividamento coletivo que assola a maioria das pessoas está justamente ligado a não conseguir entender que o gasto financeiro também é um processo educacional. A gente mais gasta e depois vai dando um jeito, vê o que faz, do que ter uma programação do que deve gastar. Então, quem deseja ter uma vida plena, introduz, abraça dentro da própria conduta educação financeira. Um outro hábito importantíssimo é o respeitar horário. Muitos brasileiros falam de uma cultura que existe entre nós, mas é uma cultura equivocada e, graças a Deus, já está sendo ultrapassado. Nós estamos verificando que as pessoas mais elegantes, mais finas, elas não chegam mais atrasadas nas festas, elas não se atrasam mais nos casamentos, como era antigamente, como era há alguns anos atrás. Começou a passar para todas as pessoas envolvidas que a noiva atrasar-se no casamento demasiadamente é uma falta de educação. O casal que se atrasou muito para uma festa também é uma falta de educação. Ele está demonstrando que aquela festa não é tão importante. Por isso que ele chegou atrasado 1 hora e meia. Então, graças a Deus que é uma cultura que está mudando para nós brasileiros. Tem horário de início e horário de final. Vamos respeitar sempre os horários. Somando ao nosso rol, a nossa lista de elementos que vão construir o perfil educacional de quem vai chegar numa vida plena, tem mais um item: cuidar da própria alimentação. Também não é ensinado para nós em tempo hábil, que seria quando é criança, que cuidar da alimentação é uma forma de educação. Quem aprende a fazer isso faz sem sofrer, mas quem não aprende a fazer isso vive sofrendo. Por quê? Porque você vai cortar o açúcar quando não tem mais jeito, você vai cortar a gordura, aquilo que você gosta, quando não tem mais jeito, quando o corpo já está se rebelando. Então, para que chegar nesses extremos? Se nós queremos uma vida plena, lembramos, a jornada é longa, então nós precisamos de uma máquina em ordem. Todos aqueles que têm certeza que vão chegar lá, querem chegar bem, querem chegar com saúde e assim adotam naturalmente o perfil de cuidar daquilo que se come e não só dos elementos, da higiene dos alimentos, da maneira que é armazenado, aprende a ler rótulo, a ver vencimento. É uma conduta absolutamente atrelada ao processo de educação. Sendo assim, para aqueles que desejam ter uma vida plena, adota mais esse elemento. Cuidar da própria alimentação é um processo educacional. E mais um elemento importante é evitar maus pensamentos. Quando nós identificamos que estamos com maus pensamentos, que estamos realmente atrelados a coisas que não são interessantes pensar, nós devemos repelir. Nós não podemos deixar de que eles existam, mas nós podemos substituir os nossos pensamentos. Então, substitua-os por uma música. Coloca uma música alegre no seu carro, coloca uma música alegre no seu celular, ou você mesmo comece a cantar
para realmente desviar aquele pensamento negativo, faça uma leitura dinâmica, ou uma leitura de lazer, ou uma leitura edificante, comece uma oração, ou comece uma meditação, mas não se deixe vencer pelos pensamentos negativos que querem construir ninho na sua mente. Show, pensamentos negativos. Quer somar mais um item a essa lista? Quem deseja ter uma vida dos sonhos, uma vida plena na sua educação, abandona definitivamente o hábito, e hábito contagioso, da maledicência. O impulso de falar, de comentar da vida alheia, mesmo quando nós nos detemos àquele velho artifício, só estou falando porque é verdade, não deixa de ser maledicência. Então, dessa forma, se você deseja chegar lá, ter uma vida feliz e plena, não dá para perder tempo com a vida alheia sob esse aspecto, apontando os erros, apontando os defeitos, as imperfeições. Nós gastamos tempo, gastamos vitalidade, fazemos inimigo e, pior de tudo isso, vamos viciando a nossa mente em se distrair com a vida dos outros e não focamos na nossa própria vida. Todo mundo que está fazendo um comentário infeliz da vida alheia está perdendo o mesmo tempo que poderia estar sendo empregado em estruturar a própria vida, observar a si mesmo, vigiar as próprias ações, vigiar as próprias atitudes. Quem deseja ter uma vida plena deve entender que maledicência, gastar tempo apontando as imperfeições e as infelicidades dos outros não são atitudes de quem deseja esse tipo de vida. E outro elemento importante é o parar de reclamar, porque nós muitas vezes começamos a reclamar e nem nos damos conta que reclamamos. Aliás, reclamamos de tudo. Às vezes nos dá vergonha quando a gente percebe que está reclamando demais das coisas, inclusive de coisas inúteis. Quando nós estamos aguardando, por exemplo, para ser atendido num consultório médico, ou aguardando numa sala de espera de um transporte ou rodoviário ou no aeroporto, a gente muitas vezes começa uma conversa de coisas ruins, do tempo que está mal, do país que não está muito bem, falamos de coisas que não estão bem. E o outro dá prosseguimento, porque afinal de contas, quando você abre uma conversa que é uma conversa positiva, muitas vezes não dão ênfase, não dá continuidade no diálogo. Mas reclamar é algo que deveria dar vergonha para todos nós, porque o que nós reclamamos são coisas tão banais, são coisas tão pequenas, que na realidade são naturais para a vida de todas as pessoas. E é uma perda de tempo. Enquanto nós estamos reclamando, nós estamos perdendo tempo, perdendo a nossa vida, porque a vida está sendo percorrida, está sendo caminhada. Então, para de reclamar, porque quanto mais você reclama, mais você atrai para junto de você as pessoas que são queixosas também. Dê mais valor às coisas que você tem. Você com certeza tem muitas coisas positivas. E quando você não tem nada para falar, não inicie conversa alguma com queixas, com coisas ruins, com comentários negativos. Faça silêncio. Você vai ver que isso vai lhe deixar muito melhor e muito mais satisfeito. Não reclame de nada, não fale mal de ninguém, não fale mal de nada. Silencie e aproveite o tempo passar. E por falar nisso,
por falar em lamentação, em reclamação, soma mais um item aí do perfil daquele que vai atingir uma vida plena, daquele que busca uma vida plena, que é um vocabulário adequado. Tem coisas que não fazem sentido, naturalmente se repelem. É alguém desejar ter uma vida plena, uma vida do sonho, viver em plenitude com tudo que acha que merece e ao mesmo tempo fala das pessoas assim, fulano não presta, aquele lá não vale nada, isso aqui eu odeio, tenho raiva daquilo. Não são coisas que combinam, não faz sentido. O que você quer? É uma vida feliz? Uma vida plena? Muito bem. Então a pergunta é a seguinte: você tem vocabulário de quem vai viver aquele tipo de vida? Você tem as tuas palavras, aquilo que você fala, como você fala, traduz quem vai ter aquele tipo de vida? Ou você está desejando uma coisa e caminhando na direção contrária? Então faça uma análise do seu vocabulário, das suas palavras, do que você diz, porque provavelmente isso vai te dar um manancial enorme de autoanálise para ver se aquilo que você diz está te levando para onde você quer chegar. E mais um hábito para você que tem vontade, tem desejo de ter a sua autoliderança desenvolvida para atingir a sua vida plena, é ser dono, é ser proprietário de gentilezas para com as outras pessoas e para com você mesmo. Você seja proprietário de gentilezas, de posturas educadas em todos os momentos. Agora, você precisa ter essas posturas realmente encarceradas dentro de você. Elas são verdadeiras, elas não são somente um treino, onde, por exemplo, quando você chega num restaurante e o garçom vem e puxa a sua cadeira como se fosse realmente um hábito educado, um hábito gentil, mas não é só disso, isso é só treino. Nós gostaríamos que você aprendesse a ser gentil de coração, realmente você ser gentil, fazer aquela atitude de puxar a cadeira, mas com atenção, com carinho, porque aquela pessoa que vai sentar é uma pessoa que você gosta, que você realmente identifica como uma pessoa importante em sua vida. Agora, o ser educado, né? Nós precisamos ter boas maneiras, e essas boas maneiras, os cumprimentos, a atenção, o ouvir. Muitas vezes nós estamos, infelizmente, percebendo que está se perdendo. Essa educação está se perdendo, principalmente quando nós estamos falando no celular, ou às vezes em alguns e-mails e até mesmo nas ligações. As pessoas se escondem atrás da pressa, se esconde atrás dos problemas pessoais, se esconde atrás de que existe muita informação, por isso não dá tempo de cumprimentar, não dá tempo de agradecer, e as conversas estão ficando truncadas, sem gentilezas, sem atenção, sem colocações que demonstram que a pessoa tenha bons hábitos. E nós precisamos ter um modelo bom para seguir. Nós temos que ter, se o nosso pai é educado, se o nosso pai é cortês, se o nosso pai é uma pessoa gentil, nós temos que buscar este modelo e repetir de coração, assumir esse hábito, mas assumir sentindo que aquilo nos dá prazer, porque aquilo que nós queremos que as pessoas façam com a gente. Então, seja gentil, seja educado com os outros da mesma forma que você quer que os outros te tratem. Agora, coroando essa lista como último item, lembrando sempre que aqui evidentemente não estão todos, porém, quem alcançar esses, inevitavelmente vai encontrar os outros. Coroando isso tudo,
um elemento do perfil educacional é ter autoestima. Autoestima é a cereja do bolo de todas as nossas realizações. É quando você faz uma opção de coisas e sente feliz em ter feito. E reconhece a própria capacidade, o próprio empenho, o próprio valor. Lembrem bem que eu estou destacando a palavra próprio. Por quê? Porque a autoestima não tem vínculo com o que os outros acham de nós. Nós falamos de um relacionamento íntimo, é eu comigo. Ao que os outros acham de nós, fica para outro dia. Quando falo o assunto é autoestima, é o que eu penso de mim, a minha opinião a meu respeito, os meus valores e quanto eu confio na minha capacidade e na prática é como é que eu falo de mim mesmo. Muitas pessoas, equivocadamente, por força do hábito ou até para chamar atenção, para ser engraçadinho na turma, acabam falando mal de si mesmo, da própria vida, das próprias lutas. E isso não faz o menor sentido. Se você deseja alcançar uma vida feliz, uma vida plena, é fundamental que você aprenda essa regra. Fale bem de você, fale bem da sua vida. Eles representam o seu grande objetivo de ter vindo para esse mundo. E nós vamos estar agora então refletindo sobre autoeducação para a vida plena. Muitos de nós, muitos pais, muitos educadores, muitos filhos até, têm uma certa confusão quando fala de educação. Acha que quando nós colocamos os nossos filhos ou quando nós estamos numa faculdade, numa instituição de educação renomada, que nós vamos estar sendo educados. E na realidade, nós podemos receber instruções, sim, também de educação. Mas o objetivo principal da escola, da faculdade, da instituição educacional, não é a educação propriamente dita. O objetivo final da instituição educacional é fornecer instrução. Ela vai estar oferecendo instrução de odontologia, ela vai estar oferecendo instrução de pedagogia, de medicina, vai estar oferecendo informações, instruções, orientações sobre nutrição, sobre fisioterapia e assim por diante. Durante as aulas instrutivas, a escola, a faculdade, a instituição pode oferecer também como complemento posturas adequadas de educação aos seus alunos. Ela pode e deve exigir essas posturas dentro do seu ambiente escolar, com certeza. Mas a educação, as boas maneiras, a forma como que eu devo ser na minha casa, no meu trabalho, no meu lazer, na minha cidade, este comportamento de boas maneiras está a cargo dos adultos que educam a criança. Então está a cargo dos pais, está a cargo do tio, do avô, daquela pessoa que é responsável por aquela criança, por aquele adolescente. Porém, essa confusão existe e nós devemos desmistificar. Educação, quem dá, somos nós, pais, somos nós, pessoas que somos responsáveis por uma outra pessoa, um outro indivíduo que depende da nossa orientação. A escola é instrução, a escola é profissão, a escola é dar realmente um treinamento de capacitação em alguma habilidade. Entendido isso, nós temos que agora partir que eu enquanto adulto, eu posso passar para um processo de autoeducação.
tudo aquilo que me é passado enquanto posturas adequadas, enquanto atitudes, elementos adequados, todos aqueles itens, os 14 itens que nós acabamos de relacionar para vocês, dentro do processo de educação, cada um de nós escolhe o que quer realmente adotar como uma postura sua, uma postura de mudança, uma postura de crescimento. E algumas pode ser que você não dê importância e umas outras você chegue até a repelir. Fala assim, eu não preciso desta informação porque eu já tenho desenvolvido em mim, em minha postura. Então, nós, dentro da autoeducação, nós escolhemos o que é que nós queremos de formação para a nossa conduta. Então, importante, tudo que nós falamos, tudo que nós orientamos, fica como algo para que você, no seu processo de autoeducação, possa escolher, adotar ou não para a sua vida, em ser melhor, em estar mais preparado para atingir a vida que você sonha. E é por essa razão que a autoeducação está aqui no final dessa reflexão, que é justamente isso. Muitas vezes a pessoa ela participa de um conteúdo, de um seminário, de um curso, de uma palestra, ela fala assim, fiz o curso, tá, legal. Não quer dizer que você adotou aquelas posturas. Tem muita gente que faz o curso e muda de vida. Por quê? Porque pega o que o curso ensinou e introduz, acata, aceita na própria vida. E muita gente pode fazer o mesmo curso e não se interessar, achar que não tem nada a ver com ela, que aquilo não é real, que não é para a vida dela. Então os dois fizeram o curso, mas uma pessoa só é que teve a vida transformada. É isso que nós falamos da autoeducação. Muita gente te ensina muita coisa, mas para sua conduta de verdade, é você o que escolhe o que vai entrar. E para concluirmos este estudo sobre educação para a vida plena, nós precisamos estar realmente prontos, abertos para saber escolher aquilo que vai nos transformar. Quando nós escolhermos as atitudes, os comportamentos que nós achamos adequados, nós devemos insistentemente repeti-los para que todos se tornem hábitos e se tornem naturais no nosso dia a dia. Porque se você quer vida plena, quer autoliderança, você tem que adquirir boa educação, você tem que adquirir bons hábitos para ter uma boa convivência. Porque como a vida é uma eterna relação, é uma eterna continuidade de relacionamentos, nós precisamos todos, vocês e nós, estarmos escolhendo os bons hábitos para que a nossa vida seja mais saudável, seja mais interessante, para que a gente possa prosseguir e alcançar as vitórias que nós tanto buscamos. E de repente você pode pensar assim, não, mas acho que tem um problema nessa reflexão de vocês. É que eu conheço gente que tem uma vida plena e é muito mal educado. Não, você não conhece essa pessoa. Na verdade, você pode conhecer gente que conseguiu muitos bens materiais, isso nos ilude, e ficam dentro de mansões sem conversar, sem se relacionar, sem ter amigo, comprando amizade, trocando companhia com os bens que acumularam, que conseguiram. Vida plena é outra coisa. A plenitude coloca-se cada um de nós com este sentimento, independente do que temos, porque o patrimônio de quem entra pela autoliderança, buscando a vida plena, está em si e não nas coisas que construímos. Realmente tem muita gente ruim, perturbada, desestruturadas, que construíram grandes patrimônios materiais. E a diferença entre elas e tantas outras é só
o preço do psicólogo. E na realidade não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o nosso crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento pessoal, para que consigamos realmente ter a nossa vida dominada por nós mesmos, para que nós possamos buscar aquele sonho, aquele momento mais importante que nós desejamos a ser buscado, a ser alcançado, e logo mais nós vamos estar lá, com certeza, com trabalho, com esforço e com dedicação. Finalizamos então aqui os traços educacionais de quem busca uma vida plena. Conhecimentos importantes para ter domínio da nossa vida. E pode esperar, porque no nosso próximo encontro o tema é realmente muito interessante. Qualidade de vida para gerar essa vida que a gente procura, essa vida plena. Qualidade de vida é uma busca de todos nós. E se você achou interessante esse conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e clique no sininho. Acompanhe-nos nas redes sociais, onde sempre disponibilizamos novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua compreensão e pelo seu carinho. E fica aqui o nosso abraço do coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e até breve.